Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor moral, social ou político sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca e este é o Direito às Claras. Nós já abordamos aqui a questão da licença de maternidade e paternidade. Já falamos, inclusive, sobre a proteção especial que a mulher grávida e parturiente tem à luz da Lei Geral do Trabalho. Mas não falamos ainda, e tem sido muitas vezes perguntado nas plataformas onde o Direito às Claras está presente, qual é o valor do subsídio da maternidade? Como é que se calcula, como é que se apura o valor do subsídio de maternidade que a mulher, depois do parto, tem direito a receber pelo facto de ter tido uma criança e, naturalmente, ficar impedida de trabalhar. Esta matéria é regulada pelo Decreto Presidencial 8/11, de 7 de janeiro, que aprovou o regime jurídico das prestações familiares. Desde logo, para que se tenha direito ao subsídio de maternidade, é preciso que a mulher trabalhadora, grávida parturiente, tenha feito pelo menos 6 contribuições sociais para a Segurança Social nos últimos 12 meses anterior ao gozo dessa licença, ao gozo desse subsídio. Ou seja, nós temos que ver o momento em que a trabalhadora vai começar a receber o subsídio de maternidade, que é naturalmente após o nascimento do filho, que é quando ela entra em licença de maternidade, e ver se no ano anterior, nesse ano anterior completo, ela fez pelo menos 6 contribuições. Se não tiver feito pelo menos 6 contribuições, não terá direito ao subsídio de maternidade. Lembrar que a obrigação de inscrever a trabalhadora e, naturalmente, fazer as retenções dos valores e entregar à Segurança Social é da entidade empregadora. É isto que dizem os artigos 19, número 1 e 39, número 1 da Lei de Bases da Segurança Social. Fazem recair sobre a entidade empregadora esta obrigação, quer de inscrever, quer de entregar as contribuições sociais da Segurança Social. E se não o fizer, a lei diz que a entidade empregadora, na pessoa dos seus legais representantes, naturalmente, pode incorrer no pagamento de multas e, mais do que isso, se fizer a retenção e não entregar à Segurança Social, pode estar aqui em causa um crime de abuso de confiança. E, naturalmente, estando em causa um crime, podem estar em causa a aplicação de medidas, penas de prisão para os legais representantes e responsáveis por essa entidade empregadora. Mas voltando aqui ao nosso tema, concluindo que a trabalhadora em questão tem os tais 6 meses de descontos para a Segurança Social anterior ao seu parto e à sua licença de maternidade, fez prova do nascimento de uma criança e, portanto, tem direito a esse subsídio de maternidade. Qual vai ser o valor? O artigo 9º do Decreto Presidencial 8/11, de que vos falei de início, diz que o subsídio de maternidade vai ser igual à média das 2 remunerações mais altas que a trabalhadora tiver tido nos 6 meses anteriores à concessão da licença. Vamos lá pôr isto de uma forma mais fácil de se entender. Supondo que a trabalhadora, naqueles 6 meses anteriores à licença, não teve nenhuma diferença no seu salário. O salário manteve-se o mesmo, então o subsídio de maternidade vai ser por referência a esse salário, ponto final. Agora, presumindo que estamos a falar de uma trabalhadora que eventualmente tenha tido nos últimos 6 meses, antes da licença, um aumento no salário. Então aí nós temos que pegar os 2 salários mais altos, somar e dividir por 2 para termos a média das 2 remunerações mais altas. E é sobre esse valor que vai ser pago o subsídio de maternidade. Atenção, uma ressalva aqui, não entra para cálculos do subsídio de maternidade o subsídio de férias, portanto, ainda que tenha sido pago nos 6 meses antes da licença, nós não podemos pegar nesse valor e dizer esta foi uma das remunerações mais altas para ir apurar a média. Portanto, o subsídio de férias não é tomado em consideração para este efeito, nem qualquer outro subsídio que não seja regular. Portanto, aqueles subsídios como, por exemplo, um bónus, que é pago de uma forma esporádica, também não é considerado para efeitos de licença de maternidade. Só o salário, naturalmente, base e aqueles subsídios regulares. Este subsídio de maternidade, apurado nestes termos que eu falei, é aplicável ao período normal de licença de maternidade, que, como já sabem, já vimos aqui em outros vídeos anteriores, é correspondente a 3 meses. Mas, como sabem também, a trabalhadora tem a prerrogativa de gozar 4 semanas adicionais de licença de maternidade. Mas também já vos falei
falei que estas 4 semanas são não remuneradas. Portanto, os 3 meses regulares são remunerados, as 4 semanas adicionais, que podem ser opcionalmente gozadas ou não pela trabalhadora, não são remuneradas. Mas depois existem os casos de pré-licença de maternidade. São aqueles casos em que o legislador prevê que uma junta médica venha determinar que aquela trabalhadora grávida não tem condições de prestar o seu trabalho e, portanto, deve começar a sua licença antes da altura do parto. Nestes casos, portanto, no tal Decreto Presidencial 8/11 de 7 de janeiro, o legislador diz que o subsídio de maternidade referente ao período de pré-licença é correspondente a 60% do subsídio de maternidade. Portanto, faz o cálculo na mesma para apurar qual é o subsídio de maternidade, como eu falei anteriormente, portanto, a média das 2 remunerações mais altas no período antes desta licença, apurando-se o valor para o período de pré-licença só se paga 60%. Por último, é importante realçar que quem paga o subsídio de maternidade à trabalhadora é a entidade empregadora. A entidade empregadora é que está obrigada por lei a pagar este subsídio diretamente à trabalhadora. Depois deve instruir um processo junto da Segurança Social para eventualmente receber o reembolso do valor que tiver pago ao trabalhador. Para este processo junto da Segurança Social, a entidade empregadora deve juntar obrigatoriamente 3 documentos, nomeadamente um documento que prove que houve um nascimento, portanto pode ser uma declaração médica comprovando o nascimento de uma criança ou a cédula, a certidão de nascimento dessa criança. Este é o primeiro requisito documental. O segundo requisito documental, lembram-se que eu disse que para que a mulher tenha direito ao subsídio de maternidade tem que ter pelo menos feito 6 contribuições no ano anterior ao parto. Ora, pois bem, a Segurança Social obriga que a entidade empregadora também junte os comprovativos de pelo menos 6 contribuições no período de 1 ano antes da licença e junte também as folhas de remuneração correspondentes a esses descontos que foram feitos. E por último, é preciso fazer prova de que esses valores foram de facto pagos à trabalhadora para que a Segurança Social faça o reembolso à entidade empregadora. Como sempre, as vossas opiniões, as vossas sugestões, as vossas críticas construtivas são muito importantes para nós, são muito importantes para o canal e são através delas que nós vamos buscar inspiração e nós vamos buscar temas para eventualmente trazer-vos, elucidar-vos e permitir que cada um exerça os seus direitos com consciência e cumpra as suas obrigações com fundamento. É o Direito às Claras e eu sou a Zaida Patfanek.